Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Chegou o momento da palavra e é um momento oportuno em que o Senhor tem nos falado e nós temos aprendido com a palavra de Deus como é bom senti-la, experimentá-la, ela vai transformando a nossa vida. Chegou o momento da palavra, nós vamos juntos meditar hoje. Pega a Sagrada Escritura, abre no livro de Marcos capítulo 6, versículos de 7 ao versículo 13. Marcos capítulo 6, versículos de 7 ao versículo 13. Vamos juntos agora escutar a leitura da palavra de Deus. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem e vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira sobre os vossos pés, para que sirva de testemunha contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Palavra da salvação para nós. Que bênção, querido filho, querida filha, poder escutar a palavra de Deus, de poder senti-la dentro de nós. A palavra de Deus transforma as nossas vidas e eu sou grato ao Senhor porque todas as tardes o Senhor tem nos dado essa oportunidade de crescermos na vivência e no exercício da palavra de Deus. Ela vai mudando a nossa consciência e vai nos fazendo entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós escutamos um trecho, é a leitura do Evangelho, do dia, a leitura do Evangelho da Santa Missa de hoje, dessa quinta-feira. E o centro dessa leitura é o chamado que Deus nos faz a confiar em sua palavra. Nós encontramos hoje Jesus enviando os seus discípulos em missão, mandando os discípulos anunciarem o reino de Deus, porque o reino de Deus é transformador, ele muda a história e a vida das pessoas. Mas quando ele envia os discípulos, ele orienta, ele traça um caminho, um percurso, há um perfil na ação missionária dos discípulos. E a palavra de Deus nos faz entender que nós vamos compreendendo essa ação missionária à medida em que nós somos obedientes à sua palavra. Quanto mais nós escutamos a Deus, mais nós temos êxito em tudo aquilo que nós fazemos. Jesus dá uma orientação muito clara para os discípulos hoje, quando os envia em missão. É dizer para eles que a centralidade da missão é o anúncio do reino e que nós não devemos perder tempo com as coisas ou com as estruturas que nos cercam. Por isso que Jesus diz: não leveis 2 túnicas, nem sacola, nem dinheiro. A centralidade da nossa ação missionária deve ser o encontro com o outro, o anúncio do reino e da esperança à vida das pessoas que nós vamos encontrando pelo caminho. Isso é muito importante para nós, porque às vezes nós estamos tão preocupados com outras coisas que nós esquecemos de fazer o essencial, que é anunciar a palavra que transforma a vida das pessoas. E é um recado de Jesus para nós também que somos missionários. Você que está me escutando nessa tarde, que também é missionário, que exerce uma atividade missionária dentro da tua comunidade, dentro da tua paróquia, numa pastoral, na catequese, está servindo o reino de Deus dentro da sua realidade de vida. É um recado do Senhor também para nós nessa tarde, que nós precisamos entender isso de maneira muito clara, porque às vezes nós estamos perdendo tempo.
Nós estamos brigando, nós estamos disputando lugares, nós estamos disputando quem prega melhor, quem é mais ungido, quem é maior, quem manda mais. Nós estamos preocupados em lugares, nós estamos preocupados com o poder, nós estamos até preocupados com as coordenações. E esquecemos muitas vezes que o centro da nossa missão não é isso. O centro da nossa missão é anunciar Jesus como o Senhor da vida, que transforma e que modifica realidades desestruturadas que nós encontramos na sociedade. Quando nós escutamos essa palavra, ela é muito direta ao nosso coração, é para converter-nos mesmo, porque nós precisamos nos converter e a referência missionária é sempre Jesus. A palavra de Deus nos leva hoje a pensar exatamente isso. Quanto tempo nós estamos perdendo? Ao invés de nós estarmos missionando, nós estamos vivendo realidades de conflitos. Nós estamos vivendo realidades que não têm nada a ver com aquilo que Deus pediu para nós. Estamos perdendo tempo na comunidade, estamos perdendo tempo dentro do nosso grupo, quando nós descentralizamos ou nós deixamos de fazer o que é realmente a nossa missão. Olha o que é que Jesus está dizendo para mim e para você, que a nossa preocupação primeira é anunciá-lo. Depois o Senhor nos lembra uma coisa muito importante: o êxito da nossa missão depende da capacidade que nós temos de nos esvaziar de nós e nos encher de Jesus. À medida em que isso acontece, nós vamos ter êxito em tudo aquilo que nós fazemos. Nós vamos ter êxito no desempenho da nossa missão na comunidade. Nós vamos fazer com que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas. Nós vamos ter uma comunidade que acolhe bem as pessoas que chegam. Nós vamos ter uma comunidade viva, uma comunidade que vive a palavra do Senhor. Quanto mais nós nos esvaziarmos de nós, mas nós nos encheremos do Senhor. Mas o grande problema, muitas vezes, que nós não temos tido êxito na nossa ação evangelizadora, é porque nós estamos cheios de nós. Nós estamos cheios de nosso orgulho, da nossa soberba. Nós estamos cheios do sentimento individualista, pensando só em nós mesmos, fazendo as coisas apenas para aparecer e não para que o reino aconteça. E quando isso acontece, nós não conseguimos tocar a vida das pessoas. É bonito quando o evangelho de hoje termina, que o Senhor diz com muita clareza, aparece no evangelho de Marcos, e os discípulos, eles expulsaram muitos demônios, muitos espíritos maus da vida das pessoas e curaram a muitos ungindo com o óleo. Deus quer chegar ao coração das pessoas através de nós. E para isso o nosso coração precisa estar aberto. Deus quer alcançar muitas pessoas que têm gritado por socorro. Existe um grito. Existe um clamor e o Senhor, Ele conta conosco, missionário, para ir ao encontro dessa dor. Jesus quer alcançar essas pessoas através de nós e por isso que nós devemos nos perguntar de que maneira nós estamos missionando em nossa comunidade, de que maneira nós estamos exercendo a nossa missão na nossa paróquia. De que maneira nós estamos fazendo a nossa missão acontecer? Nós estamos levando Jesus ou nós estamos anunciando a nós mesmos? Precisamos ter muito cuidado, nós não anunciamos a nós anunciamos a Jesus. Nós não estamos em busca de status, o missionário não está em busca de status, o missionário não está em busca de lugar, então não perda tempo disputando lugar, brigando lugares dentro da comunidade. Quantas vezes nós encontramos realidades assim, em que ao invés da comunidade ser uma comunidade missionária, é uma comunidade de conflitos. É uma comunidade onde todo mundo está desunido, onde todo mundo está distante um do outro, em que ninguém confia em ninguém. Uma comunidade assim, ela deixou de ser uma comunidade missionária, ela deixou de ser uma comunidade de Jesus, porque quando Jesus é o centro da comunidade, tudo isso cai por terra. É claro que existe a realidade humana, né? Existe as realidades de conflitos, mas quando Jesus está na comunidade, Ele nos ensina
a resolver os nossos problemas de relação com os irmãos na comunidade. Mas nós precisamos ampliar a nossa consciência, nós precisamos ampliar o nosso coração. Tem uma ação, tem um campo missionário nos esperando. Tem muita gente precisando de nós. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito para que de fato essa palavra ela chegue ao coração das pessoas? O que é que você tem feito como missionário, como líder de uma comunidade, como evangelizador? O que é que você tem feito para que o evangelho alcance o coração dessas pessoas? Então o recado da palavra de Deus para nós é muito direto, é um recado de conversão. Nós aprendemos muito com o Senhor na palavra, e ai de nós se não formos missionários de escuta apurada, ai de nós se não formos missionários aprimorados na palavra de Deus, porque nós acabamos levando a nossa palavra e não a palavra de Deus. Tenha muito cuidado em relação a isso. Tenha muito cuidado em relação a isso, porque senão, filho e filha, nós nos tornamos uma comunidade ferida, uma comunidade cheia de arranhões, cheia de ferimentos. Uma comunidade ferida, ela não consegue ajudar as feridas que ela vai encontrando pelo caminho. Talvez esse seja o grande problema hoje da nossa ação evangelizadora. Talvez esse seja o grande problema, a grande muralha que a gente precisa derrubar, para que a palavra de Deus ela alcance e mude vidas. Para que a palavra de Deus transforme histórias. O Senhor conta conosco nessa missão. O Senhor nos envia como enviou os apóstolos. E como nós precisamos ser obedientes à palavra dele. Nós não fazemos a nossa vontade. Nós vamos criando um sentimento de individualidade, de individualismo dentro de nós, que somos até difíceis, de nos curvar diante daquilo que Deus nos fala. Às vezes a palavra de Deus já não tem mais sentido nenhum na minha vida. Há muito tempo eu deixei de viver a palavra. Há muito tempo eu coloquei a palavra de lado. Eu estou vivendo confiando na minha sabedoria. Quem manda na minha comunidade é eu. Eu sou o dono da comunidade. Eu sou o coordenador. Eu quem faço tudo. Se eu não fizer, as coisas não acontecem. E deixa de ser comunidade. Quando não existe uma participação na construção da evangelização pela própria comunidade, quando é apenas uma pessoa, deixou de ser comunidade. Mas eu queria dizer para você que Deus nos chama para viver em comunidade. E viver em comunidade é ter a capacidade de acolher o outro, de reconhecer que o outro é importante, de que o outro é também parte da comunidade. Nós não vivemos sozinhos na comunidade. Uma comunidade que é só uma pessoa não é comunidade. Uma comunidade que é só uma pessoa que faz, ela não é uma comunidade. Eu espero que a palavra hoje tenha ajudado a ampliar a nossa consciência. Deus abençoe sua vida. Amém e graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.